No cérebro de uma criança, cada conexão é um alicerce. Mas na era digital, a velocidade é o desafio. Tentar entender o desenvolvimento infantil sem olhar para as telas é ignorar a nova realidade das nossas sinapses. Bem-vindos ao debate sobre como a IA e a transformação digital estão remapeando a infância. Mas antes da gente decifrar a mente dessa nova geração, eu quero saber, vocês estão curtindo os episódios do PodCampus? Eles estão te ajudando a entender essa loucura da inteligência artificial, da transformação digital e da tecnologia? Se vocês estão gostando, já deixa o curtir aí no vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho, porque toda semana a gente traz aqui episódios inéditos e assuntos relevantes aí para essa era digital. Eu sou Francisco Campos e a nossa missão é clara: é garantir que na era da IA, o fator humano seja o nosso maior ativo. Hoje vamos falar sobre quem nasce com o Wi-Fi ligado, né? Já nasce com o Wi-Fi ligado. E para nos guiar nessa interseção entre o Código Civil da Vida e o Código do Cérebro, recebemos a doutora Gabriela dos Santos, que é neuropsicóloga clínica, especialista em crianças e adolescentes. Doutora Gabriela, seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço aí o convite, para mim é uma honra estar aqui falando de um assunto tão importante, né, tão atual, aliado à neuropsicologia, então eu que agradeço o convite. E para começarmos nossa conversa, me diga, a neuropsicologia é uma área de tradição, né? Mas na sua prática clínica, qual foi o ponto de virada que te fez perceber que a tecnologia é uma variável indispensável e às vezes uma adversária para entender o cérebro das crianças, né, dos jovens de hoje? Quando a gente fala da neuropsicologia, a gente fala também sobre a constante atualização que a gente tem aí, né? A gente consegue entender também, por exemplo, que alguns transtornos eles foram, até a nomenclatura também, né, eles foram atualizados. Então a gente começa a trabalhar também com o avanço da ciência. Não tem como a gente falar do avanço da ciência sem falar também do avanço da tecnologia, né? Então acaba que a tecnologia ela é sim uma grande aliada, né, para a neuropsicologia, acho que para a ciência em geral, né, justamente porque dá para trabalhar ali lado a lado, justamente como campo de conhecimento também, né? Por que não aliar aí essas duas vertentes para a gente conseguir entender ainda mais a respeito do campo em que a gente trabalha, em que a gente estuda, em que a gente foca. Excelente visão. A gente traz também essa questão do... A tecnologia ela ajuda muito no desenvolvimento de ferramentas para entender melhor, né? Igual você falou. Né? Exato. Que através desse avanço tecnológico, os profissionais acabam se tornando mais eficientes, né, nessa questão. Exatamente, né? Então hoje nós temos aí ferramentas de ponta e aí que nos auxiliam e tudo mais nessa questão mesmo, né? Tanto da avaliação quanto da reabilitação neuropsicológica. Então, assim, é uma grande aliada, né? Então, as plataformas que vêm surgindo, tem cada vez mais profissionais interessados, né, nessas plataformas, no desenvolvimento dessas plataformas, então traz todo esse alinhamento de conhecimentos, todo esse alinhamento aí de técnicas, então tem nos ajudado bastante, né? Tem nos auxiliado bastante. Perfeitamente. E quais foram as mudanças mais significativas que a transformação digital trouxe para a rotina do seu consultório? Como o digital mudou a forma da avaliação, né, de casos de TEA e TDAH? Sim, quando a gente olha para uns, acho que não precisa nem ir muito longe, eu acho que de repente 5, 6 anos atrás, a gente se deparava com consultórios, por exemplo, com prontuários físicos, né? Acho que até quando a gente ia até hospitais, enfim, a gente conseguia também ter acesso a esses prontuários físicos. Então, hoje, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, nós temos essas plataformas, por exemplo, dos prontuários dentro de, enfim, na palma da nossa mão, né? A gente pode ter acesso ali a esse prontuário eletrônico ali mesmo, né? Surgiu alguma coisa ali sobre o paciente e eu preciso passar essas informações, ou então preciso ter essas informações ali de certa forma rápido. Então a gente consegue ter esse acesso, né, com a utilização dos prontuários eletrônicos, até mesmo os recursos, né? Hoje nós temos alguns recursos lúdicos para atuar com as crianças, que são recursos tecnológicos também, né? A gente precisa acompanhar
querendo ou Isso. não, essa era, né? Então a gente precisa também trazer esses recursos tecnológicos para poder atuar ali junto com essa nova geração. Uhum. Da mesma forma, quando a gente faz algum tipo de atendimento online, né? Então existem plataformas que nos auxiliam nessa nessa dualidade, né? Então, nessa questão de estar ali fazendo o atendimento e, ao mesmo tempo, não deixar que o atendimento seja algo, como é que eu posso dizer, mecânico, Uhum. frio, né? Então, a gente utiliza, sim, de algumas plataformas, a gente utiliza de alguns meios lúdicos que a própria tecnologia nos traz. Então, a gente consegue perceber, sim, né, o quão importante foi esse avanço da tecnologia também para o nosso consultório ali nos dias atuais, né? Nessa questão mesmo de estar, de ter tudo mais acessível, digamos assim, na nuvem, né? E a gente consegue modular daqui, modular dali e fazer ali personalizar da nossa forma, né? Certo. Então é muito bacana. Eu só esqueci a próxima pergunta, se repetir, por favor. Repito, como o digital mudou a forma da avaliação, né, de quem tem o TEA e o TDAH. Ok. Hoje nós temos também, como é que eu posso dizer, alguns, alguns artifícios também nessa parte tecnológica que nos auxiliam também para esse entendimento do TEA, do TDAH e de outros transtornos também. Nós estamos vendo aí, em alguns congressos até, alguns avanços, né, de testes que hoje a grande maioria dos testes a gente tem ali de forma palpável, né, em papéis e tudo mais. Mas existem já outros tipos de testes que utilizam da inteligência artificial. Então, que vem também auxiliando nesse processo, né, nesse entendimento, nessa avaliação de todos esses transtornos. Então, traz sim esses benefícios, né, e hoje como um grande aliado também. É claro que quando a gente fala da tecnologia, a gente também tem que falar dos exageros das telas, né? Quando a gente Exatamente. fala dos exageros das telas, aí acaba que a tecnologia aí entra como um ponto a mais, digamos aí, uma preocupação a mais para a gente entender se aquilo se trata realmente de um transtorno, né, ou não, se trata realmente de uma criança, né, de um adolescente que está sendo exposto há muito tempo aí ao uso de telas. Uhum. Então, tem essas duas vertentes aí, né, esses desdobramentos, digamos assim. Certo. É uma excelente visão. A gente, aqui no nosso podcast, a gente traz justamente essa questão do lado humano da tecnologia, né? Uhum. Apesar da gente ter que acompanhar o avanço tecnológico, ter que acompanhar esse avanço da inteligência artificial, a gente quer trazer, humanizar essa questão, né? E principalmente na área que você atua, né? Você tem que ter aquele lado mais humano, mais afetivo, para, né, para ter um entendimento melhor do paciente e tudo mais. É claro que os softwares, né, os aplicativos hoje auxiliam muito o profissional na identificação de alguns diagnósticos, Sim. mas a questão humana também é essencial, né, nesse ponto. Com certeza, né? Nós temos aí dentro dessa análise a parte quantitativa, que é onde entram os testes, né? Então, tudo aquilo que é quantitativo, tudo aquilo que a gente mensura através de resultados, cálculos e atravessa números para chegar em um resultado, e a gente tem o olhar clínico. A gente precisa levar em consideração o olhar clínico, né? Já aconteceu no consultório de termos ali dentro de uma avaliação, né? Dentro de uma testagem, dados que poderiam, de repente, trazer ali um diagnóstico de TEA ali para o paciente, mas que dentro do meu olhar clínico, dentro do que eu observei da história do paciente até agora, não sustentava o transtorno, né? Então, se eu fosse levar em consideração somente os dados ali numéricos, eu teria dado, de repente, um diagnóstico que não existe, né? Então, por isso que o olhar humano, ele precisa estar aí à frente também, né? Ele precisa fazer parte, não adianta a gente fazer uma análise, né, uma testagem ali somente com os testes, né, e esquecer esse lado humano, esse olhar humano e a forma também de lidar. Existem alguns pacientes que são mais difíceis, né, ali de entender os testes, às vezes a gente precisa ter um manejo diferente. Às vezes o paciente X, ele entende de uma forma, o paciente Y entende de outra. Então, eu, enquanto profissional, eu preciso entender que são pessoas ali com perfis diferentes e que eu preciso dar uma atenção especial para um e uma atenção especial para o outro, de forma personalizada. Então, aí também precisa entrar o meu lado humano, o meu olhar clínico, o meu olhar humano para essa questão também. Perfeitamente. O pensamento ágil busca eficiência e foco no valor, né?
Mas como aplicar essa lógica para crianças que já lidam com um fluxo de pensamentos acelerados? A tecnologia ajuda a organizar esse caos ou acaba gerando mais bugs no sistema? Hoje em dia, realmente, né? Acho que a criança de agora, ela já nasce numa era tecnológica e onde tudo é muito acelerado, né? Onde ela consegue as respostas de forma muito fácil. Ela consegue as recompensas também de forma muito fácil, através da tecnologia, principalmente. Né? Então, se hoje eu quero assistir, né, algo que é do meu interesse, eu tenho facilmente, eu vou numa plataforma, coloco ali o nome, né, enfim, e tenho acesso. Então, acho que esse sentido compensatório está mais rápido. Né? Então, realmente, são crianças que nasceram e que estão nascendo em uma era super, hiper, mega avançada, né? Então, por muitas das vezes, a gente precisa reorganizar isso, né? E aí é onde entra novamente aquela questão do exagero. Se eu percebo que a criança ela está tendo acesso de forma exagerada ao uso dessas tecnologias, né, ao uso dessas telas, seja videogame, ou seja vídeos, enfim, N fatores, N questões, a gente precisa realmente equilibrar. Né? A gente precisa trazer aí o equilíbrio, porque senão realmente o exagero vai trazer o caos. Né? Ao invés de trazer uma ordem, traz um caos. Quando é que traz uma ordem? É importante a criança ter acesso à tecnologia, porque é da era dela, né? É da geração dela, né? A geração dela é a geração tecnológica. Não tem como ela ficar para trás também diante disso. Mas precisa ter o equilíbrio, precisa ter o monitoramento dos pais, dos responsáveis, para saber o que ela está assistindo, né? Para que ela está utilizando essas tecnologias? É para uma pesquisa na escola? Ótimo. Ou não? Será que o que eu estou fazendo? O que essa criança está consumindo, né? O que esse adolescente está consumindo dentro aí nas tecnologias? Então, os pais precisam realmente ter esse controle, justamente para não entrar no caos, né? Eu já tive pacientes também que chegaram ali no consultório com essas questões, o caos que eu falo assim, desorganizado. Sim, sim. Desorganizado, né? E aí, por vezes, a escola, então, os pais, né, os familiares achavam, de repente, que ali se tratava de um diagnóstico, mas não, era excesso de telas. Né? Então, às vezes, a criança ela tem esses comportamentos que se assemelham com o TDAH, por exemplo, ou um TOD, que é o transtorno opositor desafiador, mas não, às vezes é realmente o excesso. E aí, quando a gente vai tentar tirar, né, a questão das telas, a questão do uso em excesso das tecnologias, ela entra como se fosse um processo de abstinência. E aí entra o caos, né? Entra a desordem, a desorganização emocional e tudo mais. Né? Compreendi. Doutora, para uma criança ou adolescente com TEA, a previsibilidade é o alicerce, né? Como as ferramentas digitais e os métodos ágeis, por exemplo, o uso de quadros visuais digitais, podem tornar a rotina dessas crianças mais funcional e focada no que realmente importa. Você falou uma palavra muito importante, que é a previsibilidade, né? A criança, a partir do momento que ela nasce, ela precisa ter uma previsibilidade. Né? A partir do momento em que ela nasce, ela percebe que está em um ambiente diferente, né? Não está mais no útero da mamãe. Então, ela precisa entender que ali agora é um ambiente seguro. E para isso ser um ambiente seguro, ela precisa ter uma previsibilidade. Ela precisa entender para onde ela vai, o que ela está fazendo, o que está acontecendo ali. Né? Então, quando a criança está maior, quando a adolescente, quando chega também na adolescência, não é diferente. Precisa também ter essa previsibilidade, né? Precisa entender o que é necessário fazer. Então, hoje, por exemplo, esses quadros, né, digitais e tudo mais, eu acredito que eles vêm também para poder nos ajudar os pais também nesse processo de criar uma rotina, por exemplo, né, de criar uma rotina e trazer essa previsibilidade para as crianças. Né? Então, quando a criança ela sabe que, poxa, eu acordei, e eu sei que depois que eu acordo, eu preciso tomar café. Eu tomo café, depois de tomar café, será que eu escovo os dentes? Ou o contrário, né? Agora eu tenho que fazer dever de casa. Então ela entende que ela precisa seguir aquilo. Tem um momento livre, ótimo, o que eu posso fazer aqui? Aí é o momento em que ela mexe com a criatividade. Então, onde ela vai sendo estimulada, né? Então, esse processo de criar a previsibilidade e utilizar também essa metodologia ágil a nosso favor, é muito bom, é muito importante, ainda mais se tratando dessa nova geração, né, onde é uma geração mais curiosa, né, onde é uma geração que vai querer entender um pouco mais.
nossa, é um quadro, mas não é um quadro qualquer, não é um Uhum. quadro de papel. Não quer dizer que um quadro de papel também não vai ajudar, ajuda Uhum. também, né? Um quadro de papel tá ali para poder fazer a rotina, ajuda. Mas quando a gente alia aí a questão da tecnologia e traz uma forma mais digital, uma forma mais curiosa, mais atrativa, melhor ainda. Melhor ainda, né? É. Então, eu acredito, assim, que de fato ajuda muito. Uhum. Ajuda bastante. Assim, quando eu criei essa questão, eu pensei muito no Trello. Não sei se você conhece o Trello, que é um Conheço. quadro. Então, esse é uma ferramenta muito utilizada, né, Uhum. em empresas, tanto de tecnologia quanto, acho que de qualquer área, né, porque é Sim. um software que gera organização das tarefas, né, o que já está sendo feito, o que já foi concluído. Uhum. Então, eu acredito que implementando também dessa forma, ajuda até a ser um profissional mais organizado, né, no futuro. Quando tiver Exato. ali uma oportunidade de trabalho, vai ter uma organização melhor, né, no dia a Com dia, né. certeza, né? Se é uma criança que hoje ela já trabalha com a rotina e ela segue essa rotina, ela entende o porquê dessa rotina, quando ela estiver maior, né, quando ela estiver no seu ambiente de trabalho, ela vai conseguir também entender da rotina do trabalho dela. Ela vai conseguir seguir os valores, né, as competências, enfim, daquela empresa, né? E por muitas vezes também contribuir. Né? Então, de fato, traz para a gente uma organização até mental, Isso. né? Digamos assim. Essa questão do Trello, acho que fica muito mais aliada aos pais, de repente, né? Uhum. É, dependendo ali também da expertise da criança. Uhum. Né? Então, acho que também traz esse auxílio, essa ajuda aí dos pais sabendo utilizar, né? Com certeza, assim como para as empresas é algo muito positivo, com certeza para as famílias também seria algo muito bacana, né? Para ser utilizado. Mas é assim, tem empresas hoje também que utilizam aqueles quadros brancos com post-its, né, que é o Kanban, o Sim, famoso Kanban, o né. Kanban. Inclusive no meu canal a gente fala sobre isso, que também é uma ferramenta muito importante para a Uhum. organização, né, o Kanban. Às vezes não Sim. tem as pessoas não têm acesso ao computador, no caso, para utilizar o Trello, utiliza o Kanban, que é bem mais prático, É né? prático, é lúdico, fica visualmente mais atrativo, né? Uhum. Porque utiliza os post-it ali coloridos, de Isso, repente, cada um com o seu significado, né? exatamente. Enfim, eu acho que realmente traz também essa questão visual e essa questão, é, o visual e o mental aliado ali, sabe? Uhum. E fica mais atrativo, fica mais legal, né? Mais diversificado. Isso. Então, acho que tudo que vem, assim, para agregar, para somar, nossa, é bom. Uhum. É muito bom. É ótimo. Uma excelente visão. Realmente, esses quadros geram curiosidade, né? São coloridos, então Ajudam, né? ajudam bastante. Doutora, o maior medo da IA é o viés. Se os dados forem baseados apenas em comportamentos neurotípicos, corremos o risco de excluir as particularidades do TEA e TDAH? E qual o seu papel em auditar e garantir a ética desse diagnóstico tecnológico? Uhum. Com certeza, né? Eu acredito que se a gente ficar aí somente focado nessa questão das características, né, neurotípicas, neuroatípicas, é, integrá-las, né, junto ao IA, acontece da gente trazer aí um viés, né? Então, por exemplo, hoje, quando a gente vai fazer a correção de alguns testes, existe a possibilidade de a gente fazer essa correção de forma manual e Uhum. existe também a possibilidade de a gente fazer uma correção utilizando a inteligência artificial em algumas plataformas. E é claro que quando a gente entra nessa parte de atualização, a gente prefere ir por esse lado, né? Uhum. Porque a É gente. mais prático, né? Exatamente, é mais prático, garante mais tempo Agiliza, também. né, o trabalho. Agiliza muito, né? Então, assim, um relatório que eu entregaria dentro de 2 semanas, eu posso entregar na semana seguinte. Uhum. Então, é mais rápido. Né? Mas eu não posso me apegar somente a isso. Eu insiro ali os dados, né, que foram coletados durante a análise, durante a avaliação, eu insiro ali e a plataforma, juntamente com a inteligência artificial, ela traz para mim ali um resultado. Uhum. Ótimo, perfeito. Eu posso somente né, copiar e colar, Copiar e colar. mas isso aí não traz tanta validade quanto, como eu falei anteriormente, o meu olhar clínico. Uhum. Precisa ter, né, esse olhar clínico. Então, quando eu pego essas informações ali da plataforma, eu leio, eu analiso, eu vou no DSM, né? Existe uma espécie de livro em que a Uhum. gente, tanto os psicólogos quanto os médicos, principalmente os psiquiatras e os neuros, né?
eles têm como uma referência que é o DSM-5. Então, a gente precisa ir no DSM-5, estudar cada transtorno ali apresentado, né? Alinhar com aquilo que a gente viu em consultório e alinhar com aquilo que a gente encontrou como resultado também dos testes. Então, alinhando tudo isso, a gente cruza as informações e então a gente faz um relatório mais fidedigno. Agora, se eu utilizo somente a IA, eu estou passível aí ao erro. Então, o meu papel enquanto profissional para trazer essa garantia, né, trazer essa fidedignidade dos resultados, é isso. Eu preciso ter tudo ali por perto e alinhar tudo, não somente essa questão, né, utilizar a tecnologia ao meu favor, mas eu preciso também trazer o meu olhar clínico e também alinhar com todos os outros estudos que nós temos aí também ao nosso alcance. Perfeitamente. Eu lembrei até de um episódio que a gente teve aqui, que a gente trouxe um patologista, ele falou bem sobre essa questão da utilização de ferramentas da inteligência artificial para diagnóstico, né? Ele disse que não tem problema em utilizar, porque elas vieram realmente para agilizar o trabalho, né? E disse que agilizou bastante. Sim. Em muitas coisas. Mas fazer essa analogia entre o olhar humano, né? Perfeito. E a IA. Você solicitou um resultado, você solicitou ali um relatório, mas faz a sua análise, se baseia em outros, né, em artigos, em livros, para ver realmente se faz sentido, se tem coerência. Né? Exatamente. Se não é a mesma coisa, por exemplo, de quando eu, sei lá, estou com algum sintoma, né? Estou com dor de cabeça, estou com palpitações do lado esquerdo, e eu vou lá no Google e escrevo dor de cabeça e palpitações do lado esquerdo do peito. O que ele vai trazer para mim? Um monte de informações, um monte. E a grande maioria de forma errada, né? E se eu me apego a isso, eu entro numa neura aí, né? E que vai trazer diversas outras coisas, né? Vai trazer ansiedade, vai trazer tantas coisas. Então, a tecnologia, ela tá aí para nos ajudar também. Mas aí a gente precisa também fazer a nossa parte entendendo o olhar clínico, né? Levando também, nesse caso que eu tô falando, né? Desse exemplo, de ir ao hospital, né? E entender melhor com o médico, né? Da mesma forma, quando a gente fala sobre os testes e aquilo que tudo que a gente fala sobre em que envolve ser humano, a gente precisa ter esse cuidado, né? Precisa ter essa sensibilidade, né? Esse cuidado de ir além, de não ficar só sobre aquilo que é artificial, né? Ou então que é superficial. A gente precisa ir além, né? Exatamente. E você entrou nessa questão das pessoas pesquisarem no Google, tem o perigo da automedicação, né? Às vezes ela vê lá indicado tal remédio, a pessoa sem passar por uma orientação médica vai lá, toma um remédio que não deveria tomar, né? Não deveria tomar, e realmente a pessoa coloca a vida dela em risco, né? A vida do outro também, se já estiver pesquisando, sei lá, para o filho, algo assim, então precisa ter muito cuidado, muito cuidado. Verdade. Bom, Gabriela, nós chegamos agora no nosso quadro, um quadro bem legal que tem aqui no nosso podcast, que é o algoritmo humano, né? Onde a gente usa a lógica da programação para otimizar a vida. Vamos falar sobre o bug comum. Qual é o maior bug que você vê nos pais ao tentarem mediar o uso da tecnologia com crianças neurodivergentes? Sim, acho que entra muito naquela questão da rotina, né? Para os pais, para uma família que tem uma criança neurotípica, que é uma criança que não tem nenhuma neurodivergência, né? Nenhum transtorno, nenhum diagnóstico, já é complicado lidar com o uso de telas, né? Imagine uma criança que, de repente, traz aí uma particularidade, né? Que tem um TEA, que tem um TDAH. Às vezes é difícil fazer com que essa criança, ela se concentre e, enfim, né? Permaneça ali, digamos, dentro de uma rotina, né? Ali uma rotina que é bem atarefada e tudo mais da família. Fazer com que essa criança, ela fique mais tranquilinha. Então, o que os pais normalmente fazem? Eles dão ali um celular, né? Eles dão ali outros meios para essas crianças elas ficarem mais na delas, né? Não correrem muito risco aí, de repente, como podem correr fisicamente falando, de subir em alguma coisa, pular, né? Enfim. Então, por isso que muitos dos pais entendo que eles utilizam aí essa questão da tecnologia, do uso de telas, para isso,
né, para conseguirem fazer as coisas do dia a dia, né, para entrarem aí na questão das rotinas mesmo, de conseguir limpar uma casa, de conseguir lavar uma louça, de fazer a comida para as crianças. Exatamente. Então, aí às vezes entra o excesso. E aí é quando a gente precisa olhar, né, e entender se está sendo moderado ou não, aí e equilibrado, né? Pois é, né? E se você pudesse escrever uma função de correção para esse bug, qual seria? Uma função de correção? Com certeza seria o monitoramento. Então, assim, não é errado a criança utilizar as telas. Só, igual eu falei, só é errado essa questão, não digo nem errado, mas perigoso. Essa questão do excesso. Então, por exemplo, eu combinei com o meu filho de que ele vai ficar durante todo o dia ali, ele vai ter acesso a telas por 2 horas. Foi um combinado, ele sabe que são apenas 2 horas. Eu também sei, quando der 2 horas, eu utilizo um aplicativo, o celular vai travar, não vai poder mais mexer. É um combinado. Então, assim, aquilo que é combinado, ele é bem seguido. E aí entra na questão da previsibilidade, que a gente falou também lá atrás. Se eu combinei com ele de que ele tem acesso a telas, mas somente por 2 horas, ele vai aprender também, principalmente os adolescentes, né? Eles aprendem a dosar, até conseguir, então, entrar nessas 2 horas aí que eles têm acesso a telas. Então, quando os pais, eles entram nessa questão de combinar, aí tende a ter uma resposta melhor. É claro que no início é difícil. Se a criança ela tiver realmente um vício em telas, vai ser um pouco mais difícil. Mas é aquela coisa, tem que ter a persistência. Precisa mostrar que é o adulto dessa relação. Verdade, verdade. Então, assim, a primeira ação que o espectador poderia implementar amanhã para começar a mediar isso seria esse combinado. Esse combinado, com certeza, né? Esse combinado, a previsibilidade. A criança, ela gosta, ela chia, ela vai reclamar, vai, somente se ela tiver acesso desde pequenininha, ela vai. Mas ela precisa ter esse limite. Pense, por exemplo, quando a gente tá, vamos supor assim, a gente tá dentro de uma sala. Essa sala tá escura. Eu tô com os olhos fechados, a sala tá escura, eu abri o olho, percebi que a sala tá escura. Quando eu vejo uma sala escura, a primeira coisa que eu procuro é alguma coisa para me apoiar para entender onde é o meu limite, né? Vou ali, botando minhas mãos ali na frente para procurar. Quando eu encontro, aquilo vai me orientar. Poxa, aqui é meu limite, aqui vou pegar aqui e vou andando para entender até onde eu posso ir. Da mesma forma é a criança, ela precisa desse limite, né? Então, ela tá em um mundo novo, assim, né? Ela tá entendendo as coisas agora, ela tá vivendo as experiências dela agora. Então ela precisa desse limite. Ela precisa desse, se eu tô no escuro, ela precisa desse objeto para segurar e entender até onde ela pode ir. E isso, né, esse objeto que ela segura, ou essa parede que ela segura, que ela se orienta, é o pai, é a mãe, né, a família, que precisa de fato trazer esse limite, né, esse cuidado, né, para essa criança. Perfeitamente. Realmente, doutora, ótimas dicas aí para os pais já colocarem em prática, né? Para amenizar um pouco o uso das telas e da tecnologia. Claro, como você falou, é muito bom, né? Ter essa interação, mas tem que impor ali os limites, né? E para a gente finalizar, qual é a mensagem que você deixa para quem sente que a tecnologia está avançando rápido demais e teme pelo desenvolvimento dessa nova geração? O recado que eu deixo é que a tecnologia, como a gente falou, né? A tecnologia ela a tecnologia não é uma vilã, né? A gente que torna ela uma vilã caso a gente utilize de uma forma aí que de fato não vai ser muito agregável, né? Então, ela tá aí para nos ajudar, ela tá aí para trazer esse desenvolvimento, né? Ela traz esse desenvolvimento para a sociedade, assim como ela traz esse desenvolvimento para a gente também, mas com cautela. Então, assim, às vezes a gente tem essa preocupação, às vezes a gente quer colocar o nosso filho dentro de uma bolha, né? De, não vai ser agora, não vai ter esse acesso a telas tão cedo, né? Que bom, mas vai chegar um momento que ele vai precisar ter acesso, né? Igual, pelo menos na minha época, a gente tinha aí cursos de Word, né, PowerPoint, Excel, né, e hoje em dia a gente não vê tanto interesse assim dos adolescentes em se aperfeiçoarem com relação a isso, né, muito, às vezes se dá ao fato deles se limitarem ao uso da tecnologia somente para as redes sociais,
né, pensam que de repente ali é só para Instagram, né, e outras plataformas ali que eles possam usufruir de uma forma mais libertinosa, né? Mas existem também coisas importantes, né? Por exemplo, a gente sabe que hoje o Power BI, por exemplo, ele está sendo muito bem utilizado nas empresas. Acho que é o que veio substituir o Excel, na verdade. Que veio substituir Excel. Power BI. Exatamente. E é importante a gente trazer essas informações também para os nossos filhos. É importante a gente trazer essas informações para a gente, né? Então, para a gente ter esse desenvolvimento. Porque às vezes a gente entra numa empresa e aí temos acesso, né, por exemplo, a Power BI, e a gente não sabe para onde que vai, né? E então a gente fica dependente ali de um outro setor, de uma outra pessoa, caso dê algum tipo de erro ali, né? Digamos assim. Então é importante, assim, traz isso. A gente precisa também trazer essa importância para as gerações de hoje, né? Para que eles possam entender que não se trata somente de gamer, né? De jogos, e não se trata somente de redes sociais. Existem outras coisas aí por trás, né? E que eles precisam também ter acesso, né? Ter esse conhecimento para esse crescimento. Então, acho que a dica, né? Acho que a orientação que eu trago hoje é essa. Deixem seus filhos terem acesso à tecnologia, porém de forma monitorada, né, e equilibrada, e trazendo também aí esses outros pontos, né, essas outras ferramentas a favor deles, né, pensando no futuro também. Exatamente. Doutora, realmente foi uma conversa iluminadora, né, você trouxe uma visão muito importante, né, para os pais hoje em dia. Às vezes a gente vê algumas pessoas meio perdidas, né, pai ali, mãe, e hoje a gente traz um pouco da visão, né, essa desmistificação da neuropsicologia. Sim. Eu te agradeço muito pela sua participação e fica à vontade para compartilhar suas redes sociais, para que quem está nos acompanhando possa encontrar lá o seu perfil e ver o seu trabalho. Sim, o meu Instagram é o arroba, né, psigabrielas, então 2 S's no final. Fiquem à vontade aí para poder me seguir, né, para poder me acompanhar. Às vezes eu sou um pouco low profile, mas mas de vez em quando, né, eu posto ali a minha rotina, né, uma coisa ou outra e dá certo. Ótimo, ótimo. Mais uma vez, obrigado por sua participação aqui. Imagina. Tá? Muito obrigado. Pessoal, sigam lá a doutora Gabriela, acompanhem o trabalho dela, que é um excelente profissional. E eu agradeço a todos que estiveram acompanhando a gente aqui nesse episódio tão maravilhoso, né? Pessoas aí, pais, mães, que precisam ter um pouco dessa visão, né? Sobre a tecnologia e sobre o uso dela no dia a dia das crianças e dos adolescentes, principalmente. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com mais pessoas esse conteúdo tão enriquecedor. E na próxima semana nós trazemos mais um episódio aqui do nosso Podcampus. Muito obrigado.